disse que ia, o governo disse que ele ia, agora parece que ele pode não ir, é isso? Boa tarde. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, é um prazer falar contigo, boa tarde a quem nos acompanha nesse momento na Globo News. Segue indefinida a situação do deputado Pedro Lucas, que chegou a ser anunciado 2 semanas atrás, como você disse, de maneira informal ali pela ministra Gleisi Hoffmann, como ministro das Comunicações, no lugar ali do Juscelino Filho, que saiu em função da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Isso aconteceu 2 semanas atrás e no dia seguinte o Pedro Lucas soltou uma nota dizendo que não era bem assim, que ele precisava conversar com a bancada do União Brasil na Câmara antes de aceitar o convite, então tudo ficou indefinido. Agora passou esse feriado de Páscoa e a indefinição permanece, mas há uma tendência, Sadi, nesse momento, na temperatura do momento, é de o Pedro Lucas rejeitar essa indicação ao Ministério das Comunicações. E por quê? O Pedro Lucas, ele é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, ele é muito próximo do presidente do União Brasil, o Antônio de Rueda, e o Antônio de Rueda não quer perder o controle da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, algo que ele conseguiu com a eleição no início desse ano do Pedro Lucas, uma eleição extremamente conturbada, e ao mesmo tempo você tem o Davi Alcolumbre, outro cacique do União Brasil, querendo emplacar o Juscelino Filho, o ministro demitido, na liderança do partido na Câmara dos Deputados. O Juscelino também é deputado. Enfim, esse é o imbróglio. Tem uma reunião prevista agora à tarde entre o Pedro Lucas, o Davi Alcolumbre e o Antônio de Rueda para definir como é que vai ser essa questão, mas pelo que eu apurei, né, e também a apuração da Marina Francischini, nossa repórter, é que a tendência é que o Pedro Lucas rejeite esse convite feito pelo Palácio do Planalto depois de ter aceitado. Isso, Sadi, está gerando uma repercussão danada aqui no Palácio do Planalto, há muito incômodo nos bastidores. O que eu ouvi de fontes graduadas aqui do governo, do Palácio do Planalto, é que essa atitude do União Brasil, essa atrapalhada do União Brasil, demonstra um profundo desrespeito com o governo, um profundo desrespeito com o presidente Lula, depois da reunião que ratificou ali o nome do Pedro Lucas e que pode ensejar ali uma revisão dos espaços do União Brasil dentro do governo. O União Brasil é responsável pela indicação de 3 ministros, o ministro Valdez Góes, da integração regional, ele que é do PDT, mas foi indicado ali na cota do União Brasil, o Celso Sabino, o ministro do Turismo, e também o Ministério das Comunicações, que estava com o Juscelino. São essas 3 pastas da cota do União Brasil, mas pode haver uma reavaliação dependendo do desenrolar dessa novela envolvendo o Pedro Lucas. Você tem aí o interesse do PSD já há algum tempo no Ministério do Turismo. O União Brasil não queria abrir mão dessa pasta, mas pode entrar nessa negociação, nessa revisão dos espaços do partido, a depender do que acontecer nessa reunião de hoje. Falando ali com fontes próximas a Davi Alcolumbre e também ao governo do presidente Lula, a avaliação é que o interlocutor do Palácio do Planalto com a União Brasil é o Davi Alcolumbre. Eles privilegiam muito essa relação com o Davi, tem um nível grande de confiança no Davi Alcolumbre, avaliam que o presidente Lula conseguiu se aproximar muito do presidente do Senado Federal, mas a gente sabe, Sadi, que o Davi Alcolumbre é um político clássico ali do Centrão, então sempre que ele ajuda o governo, ele vai pedir algo em troca, e a gente sabe que ele tem interesse em ampliar a influência dele em órgãos como o Banco do Brasil, tem interesse em indicar nomes ali para a diretoria, para o 2º escalão do Banco do Brasil, e também tem pressionado o presidente Lula a reavaliar a posição do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, dentro do governo. Em outras palavras, ele pressiona pela demissão do Alexandre Silveira por entender que ele está segurando as indicações que o Senado fez para agências regulatórias. Então, esse é o contexto político e a gente vai esperar essa reunião do União Brasil para ver o que sai dela. Sadi, volto contigo.